Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, do seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Olá, que bom que você está por aqui. Eu sou o pastor Christian, da Igreja Evangélica do Caminho. Daqui a pouco você vai assistir a última pregação que eu fiz na Sojipa. Sim, porque a Igreja do Caminho voltou aos cultos presenciais. Todo domingo, 19 horas, no salão de eventos da Sojipa. Se você vai a pé ou de Uber, você entra pela Barão do Cotegipe. Se você vai de carro, a Sojipa tem estacionamento próprio pela Dona Leopoldina. E para quem é da Igreja do Caminho ou vai nos visitar, você recebe um desconto. Então, domingo que vem, não deixe de estar conosco. Ao mesmo tempo, pedimos a essa comunidade do caminho que continue orando uns pelos outros, orando pelo nosso papel nas cidades em que nós estamos, orando para que possamos prestar o auxílio que Deus gostaria que prestássemos nesse tempo delicado de pandemia, onde muita gente está necessitada de todo tipo de suprimento espiritual, material. Estejamos orando uns pelos outros e mantenhamos o engajamento. Somos o corpo de Jesus e não podemos permitir desfalecimento nessa caminhada. Que Deus nos fortaleça, por isso ore. Ao mesmo tempo, contribua, dizime, oferte, nos ajude para que também estejamos preparados para todo o auxílio que for necessário dar. Enquanto Igreja do Caminho, não queremos ser uma comunidade do discurso, somente da palavra. Queremos também ajudar de fato e de verdade, porque entendemos que isso é necessário. Fé sem obras é morta. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, ajude-nos, oferte, contribua, não deixe de investir como cooperador na obra de Deus. Eu também queria dirigir uma palavra àqueles irmãos que ainda não retornaram ao culto presencial, ou porque não se vacinaram ainda, ou porque ainda mantêm um certo receio. Enquanto Igreja do Caminho, estamos mantendo o afastamento, as janelas abertas, a higienização. O lugar que a gente usa hoje ali na Sojipa tem um pé direito bastante alto, quer dizer, tudo o que é possível fazer, nós estamos fazendo. Mesmo assim, é claro, é preciso ter cuidado. Por outro lado, nos preocupa muito o fenômeno da virtualização das nossas relações, que não se tornam mais de carne e osso, não são corpóreas, mas são às vezes midiáticas ou virtuais ou online, se é que se pode falar de relações nesses termos. Por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando você se reúne no mesmo lugar, existe uma importância da fisicalidade, do lugar de encontro, do olhar no olho do irmão, do perceber a ênfase nas expressões que a gente faz, né? Ver a dor, se compadecer, estar no mesmo lugar e sofrer com os outros e também se alegrar com os irmãos que se alegram. De fato, nós já acompanhávamos há um tempo atrás o fenômeno do desigrejamento,
do desengajamento com a igreja institucional. E a gente tem esse receio que isso volte a acontecer de uma outra forma, mas às vezes também por comodidade. Que é essa coisa de poder assistir o culto, de poder ouvir a palavra e imaginar que a gente vai aprender tudo somente ouvindo. De imaginar que a gente vai conseguir desempenhar um discipulado cristão somente escutando ou assistindo alguns cultos. Não, a igreja ela é corpórea, ela é um organismo, ela é corpo de Cristo, ela é membro um do outro. E é nesse sentido que a Igreja do Caminho não entende ser possível uma igreja virtual. Nós nos entendemos igreja local, que ama de fato e de verdade, que se engaja socialmente, que tem comunhão, que desenvolve discipulado cristão, que não é uma coisa teórica, mas é uma coisa de verdade. Então, nesse sentido, mantenhamos todos o cuidado, mantenhamos a responsabilidade sobre o ir e vir, inclusive não só nos cultos, né? Quando você vai a um supermercado, a uma farmácia ou trabalhar, e nesse sentido, cuidado para não se afastar da comunhão com os irmãos, aceitando uma nova maneira de funcionar como igreja. E vou dizer mais, haverá gente sem escrúpulos hoje que aceitará que a igreja seja a igreja do espetáculo, a igreja virtual, e haverá gente, inclusive pastores, que se dobrarão a esse modelo, como se nós pudéssemos, de fato, ser igreja nesse sentido. E acho bastante complicado. Então, nós, enquanto Igreja do Caminho, estamos tentando, com todo cuidado, com todo ato responsável, retornar aos cultos presenciais, e assim estamos nos edificando. O depoimento dos irmãos tem sido sempre nesse sentido. Não dá para comparar um culto virtual com um culto presencial. Não tem comparação nenhuma. E a minha oração é que Deus esteja orientando a cada um de vocês, a família de vocês, e que tão logo possível possamos nos encontrar no culto presencial. Domingo que vem estaremos ali então na Sojipa, 19 horas, você é mais do que bem-vindo. Agora fico com essa mensagem e que Deus te abençoe poderosamente. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, nós vamos ler até o 24. Não vejo a hora de poder falar sem máscara. Eu não sei se os irmãos já notaram que algumas vezes eu dou uma parada, dá uma falta de ar às vezes, a gente tenta recobrar, né, o oxigênio, e segue adiante. Isso quando não são os óculos. Às vezes eu vejo como se a glória de Deus estivesse descendo na congregação, mas é uma pena, não é. É o óculos da gente que fica embaçado mesmo, né? Mas isso é muito pequeno, perto do que outras pessoas têm enfrentado. Os desafios que outros têm passado. Então isso a gente tira de letra. Aliás, que Deus nos ensine cada vez mais, né, a termos gratidão diante das dificuldades. Porque ter gratidão quando tudo está bom é natural. Como Jesus diria, o publicano também faz isso. A gratidão, ela vai se mostrar mesmo quando tudo está aparentemente difícil. E a gente não consegue enxergar o bem. E a gente parece que diz que tudo está ruim. E é nessa hora que Deus nos tem que lembrar e abrir os olhos para a sua bondade. Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro,
aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu imagino que você já deve ter ouvido muitos sermões a respeito desse assunto. Mas o texto é mais delicado pelo tema que ele carrega, na medida em que afeta, por exemplo, nossos bens, nossa vida material, ou como lidamos com o dinheiro. Porque enquanto a gente entende a igreja como sendo um lugar onde a gente lida tão somente com questões espirituais, invisíveis, a gente parece que engole um pouco melhor quando a mensagem nos confronta. Mas quando Jesus mesmo, não Paulo, Jesus mesmo lida com coisas do nosso dia a dia, que tem a ver com salário, com bens, com planejamento financeiro, com posse, propriedade, ou com generosidade, a gente parece que se sente um pouco mais desconfortável quando a gente não está de acordo como Jesus imagina que a gente pudesse estar. O que Jesus vem fazendo aqui? Ele vem lidando nos versículos 1 a 18 do capítulo 6 com o que eu chamaria de uma falsa piedade religiosa, com pessoas aparentemente religiosas, mas cuja motivação para aquilo que elas fazem é mais ostentação, para que os outros vejam e a celebrem, do que propriamente uma vida piedosa voltada para Deus e em amor ao semelhante. Você vai ver que Jesus vai dizer, inclusive, que o jejum é uma prática que deve ser feita para Deus, a oração também, e o ofertar também, que a gente não tem que tocar trombeta quando oferta, que a gente não tem que fazer orações altas para os outros avaliarem a nossa oração, e que a gente, na vida piedosa, serve a Deus e serve aos outros, não para parecer que servimos, mas para amá-los, de maneira não interesseira, mas de fato, de verdade. Agora, porém, Jesus dá uma guinada, como se ele estivesse migrando dos fariseus e da falsa piedade, para agora uma coisa que também faz parte de cada um de nós, ou da nossa vida, que é a nossa relação com o dinheiro, com a ganância, com o materialismo, e por que não dizer com as preocupações. Nós não chegamos a ler o versículo 25, mas em muitas das nossas Bíblias, a gente vai ler ali, não andeis ansiosos. Na minha tradução, na NAA, já a palavra foi mudada, que a gente não deve se preocupar com a vida. Ou seja, Jesus então vai entrar agora num assunto que diz respeito a todos nós. Não só uma piedade religiosa que ele critica, mas a nossa vida como um todo ele agora analisa. E nos quer fazer pensar. E nos quer fazer refletir, ponderar. Antes de qualquer defesa, ele quer uma postura de acolhimento, e nós vamos ver isso agora em seguida. Segundo um autor, o versículo 19, que nós acabamos de ler e que podemos projetar, vai advertir contra o caminho errado.
O versículo 20, logo a seguir, vai prescrever o caminho certo. E o versículo 21 vai completar com o que eu chamo de um aforismo, ou uma máxima, que geralmente é uma frase curta que explica um princípio moral de alto valor, qual seja: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E por que Jesus lida com essa frase? Porque às vezes nós pensamos de nós ou além ou aquém do que é a realidade. E uma maneira em que Jesus nos enquadra aqui é não para que a gente afirme aonde está o nosso coração, porque a gente geralmente diz que está em Deus, mas para que a gente observe que aquilo que amamos é aquilo que o coração está atrelado. Aquilo que para nós é tesouro de fato e de verdade, não da boca para fora, é que define quem nós somos e define o nosso comportamento. Isso é muito importante. Nós não temos como ler o coração uns dos outros, Deus sim. E o desafio todo aqui é tratar exatamente com aquilo que é mais interno na vida humana, que só Deus sabe, só Deus conhece. E por que Deus faz isso? Porque Ele nos quer por inteiro. Porque Ele sabe que uma mudança que começa aqui dentro se externaliza também em comportamento. Toda mudança começa de dentro para fora. E essa é a preocupação de Jesus. Então, no versículo 19, há uma advertência contra um caminho errado. Qual seja, não devemos acumular tesouro sobre a terra. No versículo 20, há uma prescrição do caminho certo. Há um comando afirmativo: ajuntem tesouros no céu. E no versículo 21, vem como se poderia dizer uma explicação. Por quê? Porque você não é aquilo que pensa que é, você é aquilo que o seu coração diz que é. Você é aquilo que o teu coração e os teus desejos te devotam a ser. Ao contrário do que às vezes nós gostaríamos de ter um panorama diferente sobre nós. Veja o versículo 19 de novo. Eu poderia usar uma outra tradução aqui, não acumulem. Eu poderia usar: parem de acumular tesouros. Ou seja, é chegado o tempo de uma parada decisiva. Assim como o versículo 25, Jesus também inicia uma preocupação para que os seus discípulos lhe escutassem. Não se preocupem com a sua vida. Veja que frase abrangente, que séria, para que se fizesse uma avaliação da vida. Da mesma forma, o versículo 19, ele é duro, ele é direto, ele é algo que pega a gente de frente. Meus irmãos, o amor pela riqueza é o grande mal que pede uma advertência constante. Não é um mal que eu superei depois que eu nasci de novo em Cristo e que eu me tornei cristão. Ele é um mal que exige cuidado constante. Veja comigo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Texto muito importante e que deveria sempre nos acautelar a respeito da presunção, de uma falsa ideia que temos a respeito de nós mesmos. Veja o que diz esse texto. Mas os que querem ficar ricos, veja que o texto não está lidando com gente rica, está lidando com quem quer ficar rico. Caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. A palavra usada, ou as palavras usadas, são de propósito. Porque onde a pessoa vai chegar, começando por esse caminho, é o que Paulo aqui quer mostrar. Porque o amor ao dinheiro
Veja que frase profunda. É a raiz, é a origem, é o que nutre todos os males. Você imagina que o amor ao dinheiro pode ser um nutriente para todos os males que se desenrolam em nossa vida. E ele cita exemplos, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, Paulo não só tem um princípio, Paulo tem exemplos de pessoas que tomaram esse caminho e que eram crentes. E que conseguiram fazer do dinheiro um Deus que norteou as suas vidas, mesmo ao abrigo da fé. E essas pessoas se perderam. Mas não só se perderam, o texto diz. Houve tormento, houve dor, houve ruína. Meus irmãos, para os herdeiros do reino, acumular riquezas nos últimos dias, pensando, por exemplo, que Jesus pode voltar a qualquer momento, é uma falta de visão, é uma falta de sabedoria. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículos 2 e 3. Só para você ter uma ideia, quando Tiago adverte os ricos, veja o que ele escreve no capítulo 5, versículo 2. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês. E há de devorar como fogo o corpo de vocês. Agora veja. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Que frase interessante. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Então, vivendo o tempo que a gente está vivendo hoje, com tanta dor, com tanta luta, com tantos questionamentos, tantas pautas, questionando a fé e a maneira de ser cristão, bem nesse tempo em que a gente está vivendo, qual é o melhor aprovisionamento que nós podemos fazer, meus irmãos? Qual é o maior investimento que nós podemos fazer? O que é ser sábio nesse tempo de Covid, de tanta morte, que nos mostra com clareza a brevidade da vida? A incapacidade de a gente escolher quem vai morrer e quem vai viver. A imprevisibilidade em relação a qualquer cenário. O que seria sábio hoje diante de tudo que estamos vendo? Atenção! O que seria sábio de se fazer para alguém que crê em Deus e que crê na ressurreição e que crê, por exemplo, que um dia Jesus vai voltar? O que seria sábio fazer? Além de estar num culto como esse, por exemplo. Então, o que é sabedoria nos tempos do fim? Todavia, não podemos nos enganar, é temerário absolutizar a afirmação de que a riqueza em si mesma é um mal. Há evidentes textos bíblicos que vão nos mostrar o benefício da riqueza, ou do dinheiro, ou dos bens. Outras passagens, por exemplo, vão exigir que o ser humano ajude com a subsistência dos seus parentes, como Paulo escreve a Timóteo, do capítulo 5, versículo 8, em relação às viúvas, que os seus familiares deviam ajudá-las. Ou, por exemplo, quando Paulo recomenda o trabalho e a provisão para o futuro, vai ter com a formiga o preguiçoso, dando-nos uma orientação sábia sobre pensar no futuro, mas nos provisionar para o futuro. Paulo também vai encorajar a que a gente usufrua das coisas boas que o Criador nos deu. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, veja o que esse texto diz. Por tudo o que Deus criou é bom. 1 Timóteo 4:4. E se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E ali Paulo está lidando com os alimentos. Porque havia seitas naquela época que diziam que você não pode casar, você não pode comer esse tipo de coisa. E vem Paulo e diz assim, só um pouquinho, tudo que Deus criou é bom, é para ser usufruído, desde que a gente dê glória a Ele por tudo que Ele tem dado.
Então, há que se ter um cuidado para a gente lidar bem com o materialismo, lidar bem com as posses, com a propriedade, com o dinheiro, com recursos, e ao mesmo tempo não nos extremarmos para um caminho que não é bíblico. Jesus está preocupado com o egoísmo, com valores errados. Seus discípulos não devem acumular tesouros para si mesmos. Eles devem se perguntar honestamente onde está o coração de cada um deles. Veja, o versículo 19, que acabamos de projetar, não proíbe alguém de ser previdente, organizado e se planejar, mas alerta para a ganância. Vamos colocar o versículo 19. Porém, meus irmãos, preste bem atenção nisso agora. Ler o texto é uma coisa. É insensato pôr alguém na primeira categoria, quer dizer, como sendo previdente, mas, na verdade, o nosso agir e pensar é como membro da segunda categoria, ganancioso. Olhamos esse texto, eu não acumulo, eu nem rico sou, eu nem bens tenho em meu nome. E nós, a partir disso, já nos furtamos a uma reflexão que Jesus dirige naquela época para a gente pobre, numa comunidade pobre, entre os quais os seus discípulos. Então, essa mensagem, obviamente, não se dirige exclusivamente a quem é rico ou detentor de muitos bens ou posses. E o perigo é exatamente esse: lermos esse texto, imaginarmos que somos previdentes e que o acúmulo de bens que fazemos é tão somente porque planejamos o futuro, quando, na verdade, lá dentro, a gente se mostra ganancioso. Veja, os tesouros sobre a terra podem ser roupas que podem ser atacadas pela traça. A moda naquela época mudava muito pouco e os trajes eram passados adiante, tinham valor. Mas eles podiam deteriorar. Ferrugem aqui não se refere apenas à corrosão dos metais, mas à destruição causada por ratazanas, por exemplo, por fungos ou coisas semelhantes. Comentaristas mais antigos pintavam uma fazenda sendo destruída por ratos e outros animais e insetos daninhos. Os tesouros menos corruptíveis, esses eram roubados. Não deterioravam, mas eram roubados. Ladrões podiam entrar, o termo aqui é arrombar, porque as paredes na época, na maioria, eram de barro e se conseguia ter acesso ao interior da casa muito mais facilmente do que hoje. Então Jesus coloca diante de nós esse quadro de que precisamos acumular tesouros no céu e não sobre a terra, porque na terra o valor é perdido, porque na terra aquilo que aparentemente é nosso pode ser roubado e não é sábio viver assim. Vejamos os versículos 20 e 21. Os tesouros do céu, ao contrário, estão para sempre isentos de deterioração e roubos. Essa aqui é a sabedoria. Por isso que é negligente ou insensato quem age de forma diversa. É óbvio que a gente é vulnerável, que sofre assalto, perdas, roubos. Isso é do dia a dia. Mas o que Jesus diz então aos seus discípulos nesse sentido, e eu me remeto a Lucas 12, 33, a respeito deste assunto. Veja bem, quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz: não tenha medo, ó pequenino rebanho. Aliás, esse é um nome que quase virou o nome da Igreja do Caminho, pequenino rebanho. E não é porque é modéstia que nos motivou a tanto, é por realidade pura mesmo,
Porque nós, enquanto igreja, a gente é vulnerável. O forte entre nós é Jesus mesmo. E não tem problema de ser chamado pequenino rebanho. A diferença é o nosso pastor mesmo. Então, veja como aqui Jesus lida com os seus discípulos. Não tenha medo, pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Essa é a diferença, meus irmãos. A diferença foi que Jesus nos escolheu. Não se trata da gente ter escolhido a Ele e ter feito essa opção. Deus se agradou em dar-nos o seu reino. Agora veja, vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem. Claro que o sentido aqui é metafórico. Que tipo de investimento nós hoje como igreja podemos fazer que não perde valor? Essa é a pergunta, essa é a sabedoria nesses dias. Que tipo de investimento de vida nós podemos fazer, meus irmãos, e que não vai perder valor? Tesouro inesgotável nos céus, onde ladrão não chega nem traça corrói. Queridos, Jesus aqui nos está chamando a sensatez, a inteligência, a racionalidade. Ele nos está mostrando a obviedade do investimento e da consequência do investimento que nós escolhemos. E aqui todos nós podemos pensar. Veja, as palavras tesouros no céu remontam à literatura judaica. Aqui o termo tesouros refere-se a tudo que é bom e de relevância eterna, que vem do que é feito aqui na terra. Fazer obras justas, sofrer por causa de Cristo, perdoar uns aos outros. Meus irmãos, tudo isso tem promessa de recompensa. E é exatamente no Sermão da Montanha que Jesus mostra a recompensa de cada uma dessas ações. Basta lembrar da oração, do jejum e da oferta. Quando ali então Jesus diz que quando fazemos isso diante de Deus, nós recebemos recompensa. Mas tem um outro texto mais claro ainda, em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, que eu queria ler com você nesse momento. 2 Coríntios 4. Veja, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Tudo que nós estamos vivendo nesses dias com a perda de queridos nossos, ou de pessoas que são amigas de amigos nossos, e tudo isso nos chega aos ouvidos. Tudo isso é uma dor profunda, mas não há comparação em relação ao peso de glória, densidade de glória que está para se manifestar. Acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meus irmãos, esse texto está em completa ligação direta com o que nós acabamos de ler nas palavras de Jesus. Outras obras de bondade também acumulam tesouros no céu. Eu lembro de Mateus 10, 42. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser ele meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Que investimento temos feito? Que sabedoria a gente tem tido para investir? Que noção sobre o final dos tempos nós temos tido? Meus irmãos, notem o versículo 21. Notem que ele muda de pessoa. Agora ele vai para a segunda pessoa do singular. Antes era nós, ou vocês. Agora é uma coisa mais pessoal. A ideia é que eu e você, individualmente, reflitamos sobre esse desafio em nossa vida. O ponto é que as coisas mais altamente entesouradas ocupam o coração. Aquilo a que nos devotamos respeito e tempo ocupam o coração, o centro da personalidade
e abraçam nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade. E a gente não nota. Assim, e essa frase eu queria que você guardasse: o tesouro mais acalentado, de forma sutil, mas infalível, controla a direção e os valores de cada um de nós. O tesouro a que damos mais atenção, ainda que seja de forma sutil, não consciente, a gente não percebe. Por outro lado, inevitavelmente, que esse tesouro, que para nós é tesouro, isso não há dúvida, mesmo sem consciência, ele é que define quem a gente é. Controla a nossa direção e os nossos valores. Veja o que o Calvino escreveu. Se honra é para alguém considerada o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do ser humano. Se para esse homem for o dinheiro, então a cobiça vai tomar o comando da sua vida. Se for o prazer, então os homens degeneram em alegre satisfação de desejos. Como é que você é? Você é alguém norteado por desejos e impulsos? Que gosta de sentir? Sempre muito sentimento, já os deveres você deixa para depois, mas você quer curtir, ter prazer nos teus desejos? É isso que te controla. Se é a impureza que te controla, é a impureza que norteia tuas ações, teus pensamentos, tua energia, teu tempo. Se é o dinheiro, você vai trabalhar para ganhar dinheiro. E assim por diante. Mas de modo oposto, os que estabelecem a sua mente nas coisas do alto, pensando nas coisas do alto, como Colossenses 3 diz, determinando levar a vida sob as normas do reino, eles descobrem, por fim, que as suas obras o seguem. Olhe que belo texto de Apocalipse 14, versículo 13. Faço questão de projetar. Olha que belo texto. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Isso aqui não tem nada a ver com salvação por obras. Mas é inevitável que a pessoa salva pela fé em Cristo, não por obras, ela tem prazer em servir, em amar, em ser livre para amar e ter boas obras. Porque ela descobriu um novo sentido para a sua vida. De presa na ganância, na cobiça e no egocentrismo, essa pessoa foi livre para servir e para amar. Que belo texto, meus irmãos. Pois as suas obras os acompanham. Então, nesse sentido, nós somos chamados a exercer uma sabedoria que não é teórica, que se verifica nas escolhas, no investimento do tempo, do dinheiro, no planejamento. Quantas das vezes nós somos extremamente teóricos nesse sentido? Cantamos alguma coisa, confessamos alguma coisa e o coração está longe. É uma espécie de esquizofrenia. Como se fôssemos duas pessoas, uma é a confessante e outra é a praticante. E é nesse sentido que aqui Jesus está nos dirigindo essa palavra. Vejamos o próprio texto que segue no versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Preste bem atenção aqui. Os olhos, como o texto diz, são a lâmpada do corpo, porque é através dos olhos que o corpo encontra o seu caminho. É a partir do que nós enxergamos, que nós definimos como a gente caminha. O olho deixa entrar a luz e assim o corpo todo é iluminado. Mas os olhos maus não deixam a luz entrar e o corpo fica na escuridão. Novamente, há um alerta aqui
como houve no versículo 21, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Quer dizer, quando a nossa vida anda em escuridão, nos tem faltado visão e luz para a gente entender quem somos e por onde devemos caminhar. Não é o que você diz a seu respeito que define quem você é, meu amigo. É como você conduz a sua vida que define, na verdade, o que te orienta e o que para ti é importante. Veja a ironia de Jesus. Jesus usa a ironia aqui. Versículo 23, segunda parte. A luz que existe em você. É uma ironia. Os que têm olhos maus e que caminham nas trevas pensam que tem luz, mas na verdade essa luz é trevas. Preste bem atenção nisso. E as trevas aqui são ainda mais terríveis, pois não são reconhecidas por aquilo que elas são. A gente acha que está na luz, que está tudo bem, que está mandando numa boa. E a pior cegueira é aquela que se nega a ver a própria cegueira. É o que está em questão aqui. E veja que texto de Jesus que nos desafia aqui. João 9,41. Veja bem. Jesus falando aos fariseus. Vejam o que ele diz. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque vocês agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Não é que Jesus imaginava que os fariseus fossem perfeitos, mas lhes faltava a humildade de reconhecer a própria deficiência. Ou seja, se eles fossem humildes para reconhecer o seu pecado, mas não, eles disseram, jamais fomos escravos de alguém em João 8. Como dizes tu, sereis livres? Eles não tinham consciência da sua própria cegueira. E é isso que faz as trevas extremamente nefastas e sutis, porque nós dificilmente temos discernimento delas, mas elas pairam sobre nós. E me desculpem, às vezes é a forma chocante, ou é a maneira chocante que consegue fazer aquela ruptura quando a gente está, de alguma forma, manipulado, ou a gente está, de alguma forma, sem enxergar e sem discernir. Essa descrição honesta, ela tem implicações metafóricas. O olho pode equivaler ao coração. Nós estamos lidando aqui com os olhos. Por exemplo, o coração voltado para Deus para guardar os seus mandamentos. Isso está em Salmos 119, versículo 10. Equivale ao olho fixo na lei de Deus. Salmos 119, versículo 36 e 37. Veja comigo esse texto. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Coração, certo? Próximo. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. É uma repetição, é a mesma coisa. Então, ora a Bíblia usa coração, ora a Bíblia usa olhos, mas o sentido é aquilo que nos move, aquilo que define quem a gente é. Se vocês perceberam, Jesus também mudou a palavra coração do versículo 21 e foi agora para a palavra olhos, nos versículos 22 e 23. Além disso, o texto se move entre a descrição física e a metáfora de palavras como bons e maus. Bom aqui tem o sentido de único, ou de lealdade, ou de generosidade. E mal tem também o sentido de avareza e egoísmo. Em síntese, Jesus está dizendo, há duas possibilidades nesse texto, versículo 22. Ou que o ser humano que divide seu interesse e não é íntegro, devotado a Deus, e tenta focar tanto em Deus como nas posses, e então ele não tem visão clara,
e ele viverá sem orientação e sem direção, ou o ser humano é mesquinho e egoísta e não pode realmente ver para onde está indo. Ele é moral e espiritualmente cego, que é a interpretação que fecha com os versículos 19 a 21. De qualquer maneira, ainda que haja uma certa dúvida sobre o sentido pleno do texto, de qualquer maneira, o pecado afeta quem somos e o que fazemos, e não é só a nossa cabeça que diz quem a gente é. Meus irmãos, na esfera física, todo o seu corpo é exatamente isso, um corpo do qual o olho é a parte que provê a luz. Na esfera metafórica, o corpo representa a pessoa inteira que está mergulhada nas trevas morais. Assim, a luz que existe em você é a visão que o olho com lealdade dividida fornece. A luz que existe em você é a visão que o olho, que tem um coração dividido, fornece, ou é a atitude caracterizada pelo egoísmo. Nos dois casos, o que nós encontramos aqui são trevas. Ainda que você possa entender que a escuridão aqui representa egoísmo, ou essa escuridão represente divisão do coração. Não há dúvida sobre os efeitos. Os efeitos são certos. Chegamos no versículo 24, concluindo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Como é que nós lidamos com esse texto? Meus irmãos, Jesus explica que por trás da escolha entre dois tesouros, o que acumulamos, e por trás das duas visões, que é aquilo em que a gente põe os olhos, ainda está uma coisa mais importante, a escolha entre dois senhores. A quem vamos servir? A quem vamos entregar a nossa vida de verdade? Riquezas é a tradução da palavra grega mamona, ou mamon, que é uma transliteração da palavra aramaica mamona, que enfatiza riqueza e propriedade. A raiz, tanto no hebraico quanto no aramaico, indica algo em que a pessoa confia, e a conexão com dinheiro e riqueza é óbvia. Aqui, porém, ela está personificada. Deus e dinheiro não são retratados como, atenção, empregadores, mas como senhores de escravos. Sabe quando a gente imagina que é dono da nossa vida e dos nossos investimentos? Deus aqui e o dinheiro, ou Deus e Mamon, não são retratados como empregadores, mas como senhores de escravos. O homem pode trabalhar até para dois empregadores, mas uma vez que a posse única e o trabalho em tempo integral são a essência da escravidão, ele não pode servir a dois senhores de escravos. Não é Paulo que está dizendo isso aqui. É Jesus quem está dizendo isso aqui. Que nós somos desafiados a perguntar e a tentar entender quem manda na nossa vida, afinal. Ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira alguma. As tentativas de dividir a lealdade denunciam, meus irmãos, o nosso compromisso com a idolatria. E não um compromisso parcial com o discipulado. Ou seja, não sei se aperceberam, mas não há meio termo aqui. Quem é o dono da nossa vida? Meus irmãos, o que é o dinheiro? Ou os bens? Objetos de dimensão material. Tem tanto a ver com a nossa fé, que tem uma dimensão espiritual. Diante da fé, afinal, o dinheiro ou os bens têm alguma importância? Não. Porém, a nossa relação com os bens e o dinheiro é talvez, só ouça isso se você for guardar alguma coisa, uma das formas mais concretas ou visíveis
de como internalizamos a fé e de como encarnamos ela, vivemos ela, praticamos ela. Afinal, nossas crenças últimas, nossas convicções mais importantes, não são aquelas que afetam o nosso comportamento aqui e agora? Aquilo que carrega o nosso coração e o nosso corpo? Certamente. Pois então, os bens e o dinheiro, além da administração do tempo e de outros valores também importantes, os bens e o dinheiro, porque fazem parte do nosso dia a dia, são medidores visíveis e muito acertados daquilo que cremos no coração e das escolhas que fazemos o tempo todo. Por isso, o dinheiro e os bens constituem tema teológico, seguidamente abordado nas Escrituras. Aqueles que às vezes não gostam que se fale nesse assunto, alegando que esse assunto não deve ter importância na vida da igreja, ou eles fazem isso conscientemente ou não, podem, na verdade, estar tentando ocultar alguma forma de avareza ou postura mesquinha do coração, tentando esconder um Deus. E por que não dizer, tentando esconder o seu Deus? Mamon, que é quem de fato governa a sua vida. A despeito daquilo que a gente confessa com a boca. Outro motivo pelo qual alguns não gostam de tocar nesse assunto pode ser uma leitura dualista que se faz a respeito da fé. Como se fosse possível separar aquilo que se crê daquilo que se faz. Como o gnosticismo, uma seita herética do primeiro século, ensinava. Eu pergunto, como é possível separar as nossas ações daquilo que cultuamos? Como é possível separarmos nossas atitudes daquilo que dá sentido profundo à nossa existência? Provérbios 4:23 nos ensina: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, e estou lendo aqui na NTLH, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, ou como queiram, de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração e guarda bem, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, por mais que as pessoas ao nosso redor precisem do nosso auxílio material, e é por isso também que Deus nos abençoa, para a gente ser generoso, e por mais que a igreja seja uma família de cooperadores que serve e investe para o avanço do reino de Deus, outro motivo para sermos generosos e não presos ao dinheiro é para podermos ser livres da escravidão dele, para então servirmos a Deus e ao próximo em amor, livres das preocupações. Porque é nesse assunto que Jesus vai entrar no versículo 25, e ele vai mostrar que muitas das preocupações não precisavam existir. Nós as criamos, pelo nosso apego. Portanto, o Evangelho não está preocupado com nenhum tipo de ritualismo frio ou formalismo religioso exterior, dissociado de uma intencionalidade pura e humilde de coração. Por outro lado, nosso exterior, meus irmãos, atenção, tem a capacidade de revelar, muitas vezes, o que está no profundo do coração, pelas escolhas, pelas decisões, e como nós investimos o nosso tempo e os nossos recursos. E ao revelar o nosso coração, é ali que Jesus quer chegar. É ali onde Ele quer entrar, transformando-nos a partir da nossa essência. Como bem disse Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque o dinheiro, os bens, a fama e o poder sempre vão demandar da gente mais dinheiro, mais fama, mais bens e mais poder.
Mas Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, sendo pecadores, precisamos aqui do perdão de Cristo em nossas vidas e temos que ser muito honestos nesse sentido. E é por esse motivo, talvez, que João, o apóstolo, nos escreva: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Vejam a escuridão aqui de novo. A negativa: não, isso não é comigo, isso aí é para quem tem dinheiro na igreja. Isso aí é com o outro. A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, esse é um texto que Jesus dirige aos seus discípulos, dirige aos religiosos, dirige às multidões, para que cada um de nós pense, reflita a respeito de si próprio. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça. Não são minhas essas palavras. São palavras de Jesus. E palavras muito diretas, que às vezes nos deixam desconfortáveis, porque mostram uma dissociação, uma separação entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Senhor, Tu és tudo para mim. Cada vez que eu canto uma canção assim, que eu vejo projetada uma canção assim, não há ouro ou bens, nem riquezas que me afastem do Teu coração. Eu fico pensando: será, Jesus? Pela Tua graça? Eu acredito que não. Mas no dia a dia, Jesus, eu tenho que Te pedir perdão. Porque as riquezas, elas escravizam. Elas me fazem frio, me fazem indiferente, me fazem confessar muitas coisas. Mas às vezes me impedem de experimentar o verdadeiro amor, livre, desapegado, dadivoso, generoso, servo. Ontem nós estávamos com os jovens e o nosso tema foi o serviço. O último capítulo do livro trabalhado, que desemboca na prática cristã, desemboca numa vida de serviço. E ali John Stott diz uma coisa muito interessante. Ele diz: nós somos, como cristãos, duplamente servos. Primeiro, porque Jesus morreu na cruz por nós e nos convidou a servi-lo. E segundo, porque Ele disse para sermos servos uns dos outros. Como a gente ouve pouco essa mensagem na igreja brasileira hoje. Como a gente ouve pouco hoje o evangelho associado com abnegação, com tomar a cruz, com renúncia, com abrir mão do que se tem para dar para quem não tem. Como a gente hoje perdeu a noção de serviço, meus irmãos. Como hoje a gente esqueceu que Jesus nos serviu. Morreu numa cruz por nós, em nosso lugar. Não nos pediu nada. Entregou-se naquela cruz. E veio se dar em resgate de todos. Aonde nós chegamos? Que igreja é essa? Que não manifesta, e quando manifesta, manifesta pouco
o amor cristão, o amor sacrificial, o amor abnegado. Nesse mesmo livro, John Stott diz assim: não existe amor onde não há sacrifício, onde não há serviço. Num tempo como o nosso, hiper-romantizado, onde sentimentalização é tudo o que se quer ter e sentir. Um tempo onde as pessoas são carentes de sentimentos e hipersentimentos. Como nos falta a ação prática, simples, do dia a dia. Escolhas acertadas. E que implicarão em renúncia. Quero dizer a você de todo o meu coração: sim, teus irmãos às vezes precisam de ajuda material. Precisam de tempo, precisam de afeto, precisam de ajuda, precisam de um abraço. Sim, há pessoas do teu entorno que não são cristãos e que também precisarão do teu tempo, do teu abraço, dos teus recursos e do teu amor. Mas veja, Jesus não só está interessado nisso, Ele está interessado em que você seja livre daquilo que te cativa. Jesus, na verdade, está interessado em que você seja servo em nome do amor. Que você seja livre daquilo que te cativava e talvez ainda te cativa. Do desejo do poder, da ambição, da ganância, da fama de sucesso. Onde teu coração nunca fica sossegado. Pois foi nessa festa, no último dia da festa dos judeus, depois de muito beberem, que Jesus vem e convida: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou repetir aqui o que eu ouvi e nunca mais esqueci. De um homem muito rico, há alguns anos atrás, que trabalhou a vida inteira para juntar patrimônio. Ele disse: olha, eu tinha muitos sonhos quando comecei a juntar esse patrimônio e tinha muita saúde. Hoje, com 70 anos, eu não tenho nem sonhos e não tenho nem saúde. Meu irmão, o que é viver de forma sábia hoje? E veja como Jesus aqui está interessado no teu bem. E o teu bem vai ser o bem do teu irmão, do teu vizinho, do teu colega. Deus tem na sua cabeça essa engenharia do reino. Deus tem nessa sua visão para a igreja e para o mundo uma economia do reino, de suprir os necessitados, de dar vocação a cada um de nós para ajudar a quem podemos ajudar e também de sermos ajudados. Por isso, na noite de hoje, Jesus convida você a responder essa pergunta: quem é o teu Deus? Quem é o teu ídolo? Onde está o teu coração? Quem é o teu tesouro? Senhor, nesta noite, diante da tua palavra, diante do Evangelho de Jesus, que sendo rico se fez pobre para nos fazer ricos, nós confessamos diante de ti, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa pequenez, a dualidade do nosso coração, ora pendendo para o bem, ora pendendo para o mal, a inconstância dos nossos caminhos, a leviandade dos nossos atos, a falta de reflexão das nossas ações, a impulsividade das nossas escolhas. Senhor, tem misericórdia de nós. Ainda somos muito donos de nós mesmos, Senhor.
ainda somos muito donos, sentados no trono de nossas vidas, e daí as consequências que a gente não quer enxergar. Perdoa-nos, ilumina-nos, diante da Tua palavra que nos diz textualmente: não acumulem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos ilumine na noite de hoje. Mas mais do que isso, que quebres as correntes, as cadeias que ainda nos fazem tão apegados, tão medrosos, tão faltos de fé de que Tu cuida do nosso futuro, a ponto de agirmos como covardes e vergonhosamente medrosos quanto ao Teu cuidado do nosso presente e do nosso futuro. Tímidos e homens de pequena fé, que diante dos desafios que se põem diante de nós, temos medo, temos dúvida, como se o Senhor não fosse prover para nós, como prover para toda a sua criação. Jesus, eu te convido a nessa comunidade realizar a Tua palavra. Eu te convido a, no nosso meio, na vida dos nossos irmãos, a nos desapegar de tudo aquilo que nos escraviza, que nos faz indiferentes e frios em relação aos outros. Nós não fomos criados para isso, Senhor. Fomos criados para cuidar, para amar, para servir, para ser comunidade, para cuidar da Tua criação. Que tempo de egoísmo, que tempo disfuncional da vida humana. E às vezes nem nos damos conta de como somos escravos. Mas a Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu te peço, Senhor, trabalha na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, dessa comunidade aqui, Senhor. E aquilo que é sutil, aquilo que é sombreado, aquilo que não é explícito, aquilo que é tácito, aquilo que é escondido, que a Tua luz venha sobre nós. E juntamente com a Tua luz, o Teu quebrantamento e o Teu perdão nos faz livres para amar sem interesse, sem visar nada em troca, mas para amar por amar. Nos faz livres para doar e não para esperar ser divulgado, trombeteado, como tanto se vê em nossas redes sociais, onde a gente faz com a direita e ignora com a esquerda o que fez com a direita, onde tudo é para o Teu louvor e para a Tua glória, porque não há nenhuma barganha que temos mais que fazer contigo, porque em Cristo somos justificados, já somos aceitos, já somos filhos de Deus, não há um lugar a conquistar, nós já fomos conquistados por Ti. Ensina-nos, Senhor, a amar e servir ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Num mundo tão machucado, tão egoísta, tão frio, tão indiferente, nos ensina, como Tua comunidade, como Teu povo, onde está